Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Sou Ninguém 91, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, acompanho seu conteúdo há algum tempo e recentemente me deparei com um podcast muito bacana chamado Contragolpe Cotidiano, no qual ele já fez referências a você em alguns episódios, como o A Tomada de Garfo, A Nova Religião e A Cultura da Colmeia, além de usar análises muito boas de outros produtores, inclusive do Raccoon. Primeiramente, gostaria de saber se você já tinha conhecimento sobre esse podcast, pois pelo que vi, além de estar no YouTube, ele também está no Spotify e talvez seja o primeiro podcast masculinista falando sobre relacionamentos. Em segundo lugar, sabendo sobre a crise demográfica que está se alastrando pelos outros países, resultado direto da queda da taxa de natalidade, um dos reflexos da disseminação da narrativa feminista, tendo em vista que, em alguns lugares, como a China, o governo está tendo iniciativas para fazer com que homens e mulheres se aproximem, seja através de aplicativos ou de ações promovidas, eu gostaria de saber se, na sua opinião, essas soluções para mitigar a diminuição dos casamentos e da formação de família vão funcionar. Se sim, por quais motivos e, caso não, por quais razões e se existiria uma alternativa viável para isso, se é que existe. Parabéns pelo conteúdo, sabedoria e consciência sempre. E sou ninguém, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens. Vou também agradecer aí aos doadores da campanha Ninja Turtle, que já foi finalizada, né? O nome dos doadores vai estar passando aí no fundo do vídeo. Muito obrigado a vocês. A gente conseguiu bater a meta até que bem rápido, né? Em menos de uma semana, e o Ninja Turtle conseguiu comprar um celular até melhor do que aquele que foi roubado. Então é muito bom saber, né, que nós aqui da Bolha Waifuísta ajudamos os nossos. Mas então vamos ao vídeo rapidamente aqui. Eu não conheço esse podcast Contragolpe Cotidiano, pelo menos não conhecia, fui pesquisar e vi que é um podcast extremamente nichado. E eu raramente acompanho conteúdos da machosfera justamente porque eu passei a ser produtor, né? Então o tempo livre que eu usava para ouvir sobre a machosfera, eu exercito agora produzindo conteúdo. Mas enfim, vamos desmistificar umas coisas a respeito dessa crise demográfica aí que geralmente é bem usado dentro da comunidade masculina para criar um sensacionalismo, um alarde a respeito do futuro e também é usado bastante como um argumento Tradicon, né? Eu canso de ver Tradicon pirando por conta disso, tá? E de fato, aqui no Ocidente, por exemplo, e no Oriente também, né? Como a gente pode ver na China e na Coreia, nas Coreias, na verdade, os governos estão tendo que fazer reformas da Previdência e em outras instituições também que dependem da taxa de natalidade, né? Aqui no Ocidente foi recentemente isso que aconteceu, tendo que empurrar o limite, né, de idade para aposentadoria, e a gente sabe que quem mais se ferra com isso é homem, né? Enquanto mulheres eu acho que aumentou uns 2 anos, assim, homem aumentou mais que o dobro, aumentou 5 anos. E aí teve mais umas outras frescuras lá, que agora você tinha que contribuir mais tempo, e que se você mudasse de emprego, tinha outras regras e blá blá blá, é bem complicadinho isso. Só que eu não ligo pra isso, sabe por quê? Porque eu não conto com o Estado pra a minha aposentadoria, sabe? Previdência pública e privada também são bem ruins. Você fazer a sua própria aposentadoria através de investimentos é bem mais seguro, mantém a responsabilidade nas suas mãos, mantém o dinheiro sob seu controle. Só que é como diz o ditado, né? Toda liberdade é uma autoridade, e a autoridade demanda responsabilidade, como diria o Raccoon, na verdade. Isso não é um ditado popular, é um ditado que eu acabei de inventar baseado no que o Raccoon dizia, né? Se responsabilidade sem autoridade é escravidão, a autoridade sem responsabilidade é ditadura. E é justamente o que o governo tem em cima da Previdência, né? A autoridade sobre o seu dinheiro sem responsabilidade nenhuma. Então você vai se deixar ser ditado. E tem também o fato de que se você quiser a autoridade da sua autoliberdade, né? Você poder se governar, você também vai ter que arcar com as responsabilidades disso. Liberdade é isso, né? Então eu não me preocupo mais nem um pouco com esses problemas de previdência. Isso aí é preocupação de boomer. Porque são as gerações mais antigas que não conhecem investimentos modernos, né? Mercado de ações, ouro, Bitcoin, etc. Eu não estou generalizando não, tá? Tem muito boomer esperto, sim, mas eles são bem raros. Daí muita gente fala também de problemas de abastecimento, sabe? De que o mundo vai passar por crises aí de abastecimento, crises alimentícias, crises hídricas, por conta da falta de trabalhadores jovens, né, para manter a infraestrutura global. E sinceramente eu duvido que isso aconteça por conta do aceleracionismo tecnológico. A tecnologia está indo muito rápido, tá? E a verdade é que, a despeito das quedas de natalidade nacionais, né, quando a gente observa de país em país,
que, por exemplo, o Brasil já tá, a população brasileira teoricamente já está mais morrendo do que nascendo já há uns bons anos. A gente está com uma taxa de natalidade aí de, atualmente, né, 1,9, já chegou a 1,7 em alguns anos, mas o mais recente, pelo censo que eu estou vendo aqui, é um censo de 7 de julho de 2023 e está em 1,9. Não está tão ruim assim, né? Porque a taxa de reposição populacional é 2,1 filhos por mulher. E veja, é por mulher, tá? Não importa a quantidade de homem. É aquela coisa que a gente fala, né? Um determinismo biológico, cara, esperma é barato. O homem tá fértil o tempo todo, tá procurando relacionamento o tempo todo, tá procurando se reproduzir o tempo todo, né? Então é 2,1 filhos por mulher que mantém a reposição populacional aí, né? E isso mostra, obviamente, como é responsabilidade delas, entendeu? A reposição populacional, tá, não vou jogar 100% responsabilidade nelas, seria meio leviano isso. Tem uma responsabilidade dos homens aí também, até porque os homens também fazem parte do trabalho, né? Mas eu diria que é mais responsabilidade delas, pelos motivos que eu também já expliquei aqui, né? O homem, ele tá fértil o tempo todo, ele seleciona menos, eles têm menos o que chamam, né, de direitos reprodutivos e mais obrigações reprodutivas, que é o fato de que o homem ele não tem a opção de não assumir o filho, sabe? Mas tem, assim, centenas, literalmente centenas de leis que forçam ele a sustentar o próprio filho, a cuidar, né, de alguma forma, seja por pensão ou seja por guarda compartilhado, coisa do gênero. E não só do próprio filho, né? Do filho dos outros também. Porque o grupo demográfico mais assistenciado pelos governos mundiais hoje, principalmente no Ocidente, é o grupo de mães solteiras, né? O grupo social de mães solteiras. E no Brasil, mais da metade das mães são solteiras. E assim, a gente também percebe que 80% dos impostos ou próximo disso são pagos pelos homens no Brasil, né? Porque, bom, eles investem mais, eles são mais ambiciosos, eles criam mais empregos, eles criam mais empresas, né? Geram mais receita para o Estado de todas as formas. E recebem menos, né? Que bolsa exclusivamente masculina você conhece? Que programa exclusivamente masculino você conhece? Até as propagandas contra não, né? Porque não tem cura. Mas até as propagandas de prevenção de câncer de próstata recebem 4, 5, 6 vezes menos financiamento do governo em relação às propagandas de câncer de mama e de útero. Então, observando essas evidências aí, a gente conclui assim que para o Estado, para a economia em geral, até para a opinião pública e até para o sentimento das pessoas, a vida feminina vale mais que a masculina, tá ligado? E a gente junta isso com todas as outras evidências que eu trago aqui também no canal. Existem propagandas anti-homem, existe toda uma cultura anti-homem aqui. Essas coisas que vocês veem no canal do Dom Sandro, que vocês veem em outros canais aí que falam sobre masculinidade também. A gente já está cansado de ouvir, pelo menos a gente que está nessa comunidade há pelo menos mais de 6 meses, né? A gente já sabe muito bem disso. E aí você pensa, poxa, como é que você pode cobrar dos homens que eles se reproduzam no mundo desse, sabe? Que eles tenham um filho o qual eles se importem o suficiente para cuidar desse filho num mundo onde ele não se sente bem, onde ele não se sente seguro, onde ele não é validado, onde ele não é respeitado. Então, assim, o que o Estado ele pode fazer para resolver isso? Claro, por enquanto não está incomodando tanto, o Estado está usando uns remendos aí, né? Que no caso é mexer na distribuição de renda ali, na distribuição de impostos e na previdência e tal, para tentar remediar o problema. Eu não sei como é que vai ser o futuro, se a taxa de natalidade vai ser um problema muito, muito grande a ponto de mudar as bases da sociedade, a ponto de fazer o Estado realmente ter que, de alguma forma, se intrometer nos relacionamentos do tipo, galera, faz uns filhos aí, senão a gente vai ruir. É parecido com o que está rolando na Coreia do Sul, se não me engano, né? O governo teve que enfiar arbitrariamente uma matéria sobre relacionamentos para jovens, assim, a partir do ensino médio. E é uma matéria assim que se você não passar nela, você perde de ano. E o Estado ele usa bastante propaganda, tá, para incentivar os jovens a se relacionarem e terem filhos. Só que o que é mais engraçado é que você não precisa convencer o homem a se relacionar, a ter filho. O homem na puberdade ele tem um ímpeto para esse tipo de coisa 15 vezes maior que o da mulher. É literalmente 15 vezes maior, tá? Se a gente, obviamente, falar sobre libido, que fora do âmbito freudiano é o que faz os seres humanos buscarem reprodução. Ou pelo menos esse é o objetivo, né, natural. E veja só, não tem funcionado muito bem não. É gasto público em cima de gasto público lá na Coreia do Sul. Você sabe muito bem que eles são exportadores de cultura agora, né? O K-pop ele foi para atrair turistas e também aumentar um pouco a taxa de natalidade ali, botar uns gringos para se reproduzir com as coreanas e pá. E dorama, né? Essas coisas de... Tem muito no Netflix. E dorama é romance coreano. É tipo novela mexicana, só que coreana. E é sempre romance, é sempre monogamiazinha, sabe? Raramente tem traição, raramente tem
coisas pessimistas a respeito dos relacionamentos, como o Ocidente tem pra caramba. Você pega... Vai na Netflix e pega um romance ocidental, tá? É cheio de traição, de sacanagem, de, assim, é sordidez, é tudo sórdido, sabe? É uma frutaria, assim, que, meu Deus do céu, parece a Emanuele na Band. Quem é dessa época aí? Pois é. Agora, os doramas sul-coreanos, eles são todos fofinhos, cara. É tudo bem estoico ali, bem, sabe? Ah, o casalzinho que se ama, e romance, blá. E quase sempre dá certo no final, sabe? Quase sempre o casal, ele vive feliz pra sempre. Isso também acontece bastante no Japão, mas a cultura mais lá é dos animes, né? Teve até aquela, entre aspas, polêmica, ou não sei se foi polêmica, na verdade foi hype, né? Das propagandas do McDonald's no Japão. Enquanto no McDonald's aqui os caras botam essa coisa mais progressista, mais pós-moderna, né, de LGBT e tal, lá no Japão eles têm que botar uma coisa mais heteronormativa, como chamam, né? Casais felizes, com filhos, indo pro McDonald's e com a estética do anime. E os animes, principalmente os de romance, eles são assim, eles são bem estoicos, o final é quase sempre feliz, é uma história de amor e tem uma fidelidade ali, toda aquela coisa que o Tradicon pira, né? Isso por quê? Porque a cultura precisa disso, entendeu? Precisa convencer as pessoas a terem filhos. Não tá funcionando muito bem, porque o problema não tá indo embora. E isso tem a ver, novamente, né, com a hipergamia, cara. Tipo, não tem outra explicação. O problema da Coreia do Sul é especialmente problemático, né, se me permitem aí a redundância, porque os homens lá são obrigados a servir o exército durante 2 anos, tá? Sem necessariamente nenhuma bonificação. Sem necessariamente nenhuma garantia de que ele vai conseguir um emprego bom. E aí, veja só, enquanto ele está 2 anos, né, travado no exército, sem conseguir experiência profissional, as colegas, né, mulheres deles, não perderam esses 2 anos. E nesses 2 anos, ou se especializou ou conseguiu experiência. E já sai na frente deles no mercado profissional. E é muito comum lá que casais que têm 2 filhos, né, um menino e uma menina, de mesma idade, ou idade parecida, ou até mesmo gêmeos, tenha a menina, que se torna mulher eventualmente, né, mais bem sucedida do que o menino, sendo que cursaram a mesma faculdade, a mesma escola, tiveram os mesmos benefícios e recursos e oportunidades, vieram da mesma família, da mesma classe social, porque o guri é obrigado, depois do ensino médio, se eu não me engano, a perder 2 anos no exército. E aí como é que você acha que esse guri vai conseguir, entre aspas, seduzir uma parceira em potencial e convencer ela a ter os filhos dele, sabe? A abrir mão da carreira profissional dela pra cuidar dos filhos dele e da casa dele. Tipo, ela ganha $100 mil por ano e ela só precisa cuidar dela mesma, porque ela não tem família. O homem, né, que ela quer se relacionar, ganha $70 mil por ano. Mas aí ela vai ter que abrir mão do trabalho dela de $100 mil por ano para viver sob a renda de $70 mil por ano para alimentar 2 pessoas e eventualmente 3 ou 4 que vão ser os filhos, né? Alimentar só não, sustentar, né? Mano, não tem como convencer mulher nenhuma disso, velho. Não tem. Nem eu, na verdade, me convenceria disso. Nem eu, como homem, se tivesse uma mulher querendo me sustentar com uma renda de $70 mil por ano, eu ganhando 100 mil, no emprego que eu gosto, é claro, eu não ia aceitar não. Até porque a gente sabe muito bem, né? Família é mais responsabilidade, é mais gasto, é menos liberdade que você tem, é menos tempo livre. E por mais que a gente tenha uma noção de cidadania do tipo, você vai estar se sacrificando pelas gerações futuras, pelo avanço da sociedade, da humanidade, tipo, você acha que isso convence as pessoas hoje em dia? Pelo amor de Deus, cara, a gente vive numa época de pessimismo total. Um pessimismo econômico, um pessimismo cultural, um pessimismo até antropológico, tipo misantropia. As pessoas em geral elas estão percebendo que a sociedade, né, os governos, etc., estão cagando na cabeça delas. Ninguém tem mais esse senso patriota. Tipo, tem alguns, né, entusiastas aí, mas é raro você ver esse senso patriota, do tipo, orgulho cidadão e tal. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então a verdade é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma pequena lista aqui. Obviamente não vai ter tudo, mas é o que eu consigo trazer na minha mente agora, fresco, dos problemas que estão realmente diminuindo a taxa de natalidade no mundo. Primeiro, hipergamia exacerbada. Os centros urbanos são basicamente conglomerados de pessoas se relacionando o tempo todo, não só afetivamente, não só sexualmente. Meio que isso gera um leque de opções, né, para relacionamentos e tal, e por conta da sede masculina, os homens eles são péssimos seletores, eles praticamente não selecionam, tá? Eles vão para qualquer opção, uma opçãozinha melhorzinha que eles têm. As mulheres elas querem a melhor opção possível, e os centros urbanos são excelentes para a seleção sexual porque tem muita gente ali, né? Muitos homens, entre aspas, desesperados por conta de libido, e as mulheres não têm nenhum tipo de escassez. Vamos trazer a tecnologia, e a tecnologia também é um tópico bem longo. A gente pode trazer redes sociais como Instagram e aplicativos de relacionamento como Tinder, né, que mecanizaram tudo isso.
e acabaram criando fenômenos como sugar, né, relacionamentos sugar. Isso exacerba o meu ponto anterior, né? Porque aumenta muito mais o catálogo de opções feminino. O Tinder já deu a pílula, né? As mulheres dão swipe para a esquerda para 80% dos homens que elas veem no Tinder. E por mais que aplicativos como o Tinder sejam usados mais para casual, a gente sabe muito bem que isso compete diretamente com a questão da construção de família, tá? Isso tem um efeito na decisão das pessoas de constituir família, porque muito no passado era comum que as pessoas se casassem para fazer sexo. O sexo era o que sustentava, né, o casamento ali, pelo menos no começo, e fazia as pessoas terem filhos. E a consequência do sexo, que é a maternidade e a paternidade, era arcada por conta da libido ali, né? E hoje isso acontece igualzinho, só que é de uma forma mais, entre aspas, livre, né? E aí acaba se tornando desorganizado. Então a gente tem fenômenos como o mãe-solteirismo exacerbado no Brasil. O papai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Enfim. Não só isso, né? No âmbito da tecnologia, a gente vai ter também a questão do conforto, né? A questão de que, tipo, é muito, muito gostoso você viver, tipo, numa vida cheia de tecnologia, no teu quarto, na tua casa, sozinho. É aquele ditado, né? Meu avô não tinha TV em casa e teve 15 filhos. Isso pode parecer enganoso, ou só um ditado popular bobo, mas o pior é que tem uma certa ligação. Você não tem mais aquele tédio, aquela necessidade de se relacionar com outras pessoas, entendeu? É sério, quando você assiste uma série, um filme, uma novela, você tá meio que suprindo uma necessidade humanitária sua de se relacionar com outras pessoas, porque você já tá vendo gente ali, entendeu? Você tá vendo seres humanos se comportando e agindo, interagindo uns com os outros. E é claro que isso não substitui, mas isso engana um pouco o seu cérebro daquela necessidade de interagir com outras pessoas, né? E redes sociais também, tipo, você quer falar com seres humanos de verdade, você pode puxar o Instagram aí, o Twitter, o WhatsApp, sabe? E é aquele negócio, né? Se você não encontra pessoas, você não faz sexo, você não se relaciona, você não tem filho. E eu não tô nem falando de inteligências artificiais, que hoje, cara, sério, as inteligências artificiais elas são mais inteligentes do que, pelo menos, o brasileiro médio. Tem uma conversa boa com inteligência artificial, meu Deus do céu, é incrível. São conversas que eu nunca tive com nenhum ser humano, tá? Mas isso tá em um estado bem embrionário, por enquanto, inteligências artificiais para conversação e relacionamentos. Então não vou nem citar isso, mas já saibam que no futuro pode ser aí um agravante. A gente pode botar bonecas e robôs sexuais também, mas aí é mais futuro ainda, então já tá além do nosso horizonte. Não preciso nem citar, né? Questões econômicas. Meu irmão, você comprar uma propriedade há algumas décadas atrás era papo de 10 mil reais. Hoje você tem que pagar nessa mesma propriedade 500 mil reais, 800 mil reais. E tem aquela coisa também, rico não tem filho. Você já percebeu que rico não tem filho? Rico tem 1, 2 filhos, no máximo 2 filhos, tá? Pobre, meu irmão, tem 5, 6, tudo de pai diferente. Então é aquele negócio também bem complicado, né? Do que adianta ter filhos se vão ser cidadãos que não são funcionais, que podem ir para o lado da criminalidade, que é muito comum, filho de mãe solteira, né? Que não vão ter especialização para ter uma boa mão de obra, ainda mais no mundo tecnológico que não precisa, cada vez mais tecnológico, né? Que não precisa mais de trabalho braçal, aquele que não é especializado nem nada. A gente precisa de gente que lida com máquina, entendeu? De gente que tem conhecimento técnico. E pode parecer até meio mórbido dizer isso, mas do que adianta um crescimento vegetativo se ele não é qualificado? E, pô, a qualidade educacional no Brasil tá indo de mal a pior, né? E essa lista que eu tô falando aqui não é em ordem de importância ou de relevância, tá? Nenhum desses pontos aqui é necessariamente determinante, um é mais importante do que o outro. Eu tô só trazendo aqui sem roteiro nenhum da minha cabeça. Eu acho que o último ponto que eu posso tocar é a crescente desconfiança, né? Entre os gêneros. Beleza, do lado das mulheres a gente vai ter uma narrativa mais progressista, mais feminista, que é bastante anti-homem, tá? Que tem um ressentimento e uma frustração muito grande em relação aos homens, isso é fato, porque é aquela coisa, né, de dívida histórica e patriarcado e sistema opressor e blá blá blá. Isso pode parecer papo só de feminista radical, não é, essa parada já entrou nas bases da nossa sociedade, em toda a opinião pública. Isso é comum que as mulheres pensem, assim, das mais jovens até as mais velhas. Então, existe uma desconfiança muito grande das mulheres em relação aos homens, e a desconfiança dos homens em relação às mulheres está crescente também, como a gente vê aqui dentro da nossa comunidade. Olha o MGTOW, por exemplo. O MGTOW é uma coisa muito recente. Tem muitos caras que vêm dizer assim, às vezes com a falácia do anacronismo, né, que Jesus era MGTOW, o MGTOW existiu na Grécia, o MGTOW existiu em Roma no período medieval. Não. O MGTOW é uma coisa exclusivamente de umas 1 a 2 décadas para cá. Enfim, todo esse fenômeno aí, né, Red, da machosfera e tal, a gente tá vendo que os caras, eles mudaram o paradigma das décadas passadas, entendeu? Até o mais tradicon dos tradicons admite que você tem que procurar a certa e que a certa é rara. A unicórnio e tal, né? Então, o paradigma hoje já admite que
As pessoas qualificadas para relacionamentos funcionais mesmo são raríssimas e é uma quantidade tão pequena que não sustenta a taxa de natalidade. E a verdade é essa, cara, as pessoas não confiam mais umas nas outras. Os gêneros, os homens e mulheres, não confiam mais em si. E é fato que as mulheres confiam menos nos homens do que o contrário, né? Porque quem confia no outro não precisa usar o Estado e leis draconianas para coagir, né, o parceiro a arcar com as suas responsabilidades, a se manter do lado dela, né, ou a sustentar o próprio filho, enfim. Tem um vídeo muito bom do Raccoon, né, bem antigo, inclusive eu não sei se tem backup por aqui no YouTube, eu vou ver se eu acho. Se tiver na descrição e no comentário fixado eu achei, se não, não achei. Que é justamente esse título, e ele lista tintim por tintim ali porque as mulheres não confiam nos homens. E eu já falei por que disso, né, porque os homens confiam mais e até mesmo cegamente, né. É uma educação exclusivamente feminina, ausência de exemplos paternos e masculinos, é ginoteísmo, né, misandria, é propaganda misândrica, é lei draconiana, é manginismo, né, companhias manginas, amigos manginas. Enfim, toda uma carga cultural aí que faz o homem ver mulher como deusa, não tem jeito. Mas, pra ser sincero com vocês e concluir esse vídeo de uma vez, eu não tô nem um pouco preocupado com a taxa de natalidade, com a crise demográfica, eu estou cagando. Isso provavelmente não vai me afetar em nada e eu não tenho solução, tá? Tem muito tradicon que tem solução, ou acha, né, pelo menos que tem solução, tá convicto de que vai salvar o mundo, que pode salvar o mundo, mas a verdade é o seguinte, as mulheres, elas detêm o poder, sabe? E elas detêm autoridade, logo, elas deveriam ter responsabilidade sobre isso também. A autoridade reprodutiva é quase que exclusivamente feminina, velho. Quem é que tem mais direito reprodutivo? Quem é que pode abandonar a gestação se quiser? Quem é que não precisa pagar pensão? Quem é que mais recebe pensão? Quem é que mais pratica alienação parental? Quem é que tem mais leis a favor, dentro e fora do quesito família? Quem também tem mais relevância cultural? A sociedade dá mais tapinha nas costas da mãe ou do pai? Pois é. Então assim, quem tem mais poder tem que ter mais responsabilidade. Elas têm mais poder. E os tradicons, o que eles não conseguem ver, quem está preocupado com isso de verdade, o que eles não conseguem ver, o que eles não conseguem admitir, na verdade, é que eles não conseguem convencer as mulheres a terem filhos. Eles não conseguem convencer as mulheres a salvarem o mundo. E que só elas podem salvar o mundo. Os homens, eles não têm poder pra isso. Os tradicons, né, a galera mais preocupada em salvar o mundo, que tá pé da vida aí com os problemas da sociedade, enche o homem de shaming. Ai, os homens estão fracos, ai, os homens não querem mais ter filho, ai, não é homem de verdade, ai, blá 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 blá. Isso não tá funcionando, meu nobre. Shame não vai levar homem a lugar nenhum, tá? Você pode envergonhar o cara como quiser, tá chutando cachorro morto. Isso não vai fazer o homem automaticamente atrair uma mulher, isso não vai convencer uma mulher a automaticamente ter os filhos de um cara e morar na casa dele, cuidar da casa dele e virar tradicional conservadora do nada. Não vai funcionar, não é assim. O governo, ele vai tentar também de todo jeito, tá? Ele vai enfiar shame, ele vai enfiar imposto talvez para homens solteiros, ele vai fazer de tudo para não incomodar as mulheres, que são as verdadeiras capazes de salvar a taxa de natalidade do mundo. Vai jogar tudo nas costas dos homens. É exatamente o que fizeram com a Previdência, né? Aumentando aí a idade só para homem, ou mais para homem, né? Fizeram também com impostos, jogando mais imposto em cima do homem. Joga tudo em cima das costas dos homens, tá ligado? Isso não mitiga o problema, isso nem sequer remenda o problema muito bem. Esse problema vai escalonar com certeza, e eu não poderia estar mais, não vou dizer nem feliz, né? Eu não poderia achar isso mais engraçado. Eu tô vivendo gostoso, eu tô bem, por escolher ser solteiro, não ter filho, na verdade por escolher até mesmo ser celibatário. Eu tô vivendo o período mais confortável da minha vida até então. Isso porque eu me comparo com homens que têm filhos, com homens que são casados, com homens que estão aí no mercado sexual e tal, e eles não estão vivendo mais gostoso do que eu, eles na verdade não estão vivendo a vida que eu queria viver. Eu estou vivendo a vida que eu quero viver. Eu tenho planos ainda para melhorar, claro, mas eu estou vivendo muito bem. E tudo isso só porque eu escolhi não ter filho, não casar, não coabitar, não me envolver com mulher, basicamente. E eu penso assim, que caras como eu vão acabar liderando pelo exemplo, sem intenção. Caras como eu vão se aposentar cedo, vão viver gostoso, sem problemas. Enquanto os caras que têm filho, que têm esposa, que tá coabitando, os caras só estão com problema nas costas. E aí um jovem, né, de 18, 15 anos, que tá pensando em casar, ter filho e tal, ele olha pra mim, aí olha pro cara que tem filho, não vê o que quer no cara que tem filho, olha pra mim e vê que eu tô vivendo melhor, provavelmente ele vai seguir meus passos. E o Raccoon dizia, veja só, que com as mulheres vai ser algo parecido, só que é o contrário. Vai ter aí o holocausto das encalhadas, como eles chamavam, né? Muitas mulheres que chegam numa certa idade sem filhos, sem marido, solitárias. E as mais jovens vão olhar para aquela geração ali e verem que não querem aquilo, e vão correr para o tradicionalismo. É o que aconteceu bem na quinta onda, né? Já estava acontecendo quando ele produziu esses vídeos, eu não sei se vai ser assim no futuro. Eu imagino que não, eu imagino assim que o progressismo está a todo vapor,
e que os homens, como os censos mostram, eles estão fluindo mais pro conservadorismo, pro direitismo. Como eu já falei, as mulheres elas estão fluindo mais pro progressismo, pro esquerdismo. Eu não estou vendo sinais de mudança a despeito da convicção de muitos caras aí. Wishful thinking, né? O cara, ele quer que seja assim e ele começa a selecionar mentalmente as evidências para isso. Ele só enxerga as evidências que ele quer enxergar para corroborar com a narrativa dele. Mas enfim, é um assunto bem complicado, bem abrangente, cheio de evidências e nuances e razões e motivos, porque é uma coisa demográfica e quando a gente estuda demografia a gente tem que estudar bem os casos determinantes, sabe? Enfim, é bem complicado. Eu vou convidar vocês aí a discutirem aí nos comentários a respeito, né? O que vocês acham que dá para adicionar aí, o que vocês acham que está errado, critiquem, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.